tem mais a ver com a incorporação das leis e decretos, enfim, do nosso ordenamento. A lei escrita é considerada a fonte primária do direito e, de forma secundária, quando esta for omissa, caberá a aplicação de analogia, costumes e princípios. O common law, ele tem origem nas coisas inglesas. Quando a gente assiste às séries de Suits, David White, essas coisas, a gente vê que na corte eles usam os costumes. Geralmente eles falam, o juiz fala na audiência, povo versus Karina, alguma coisa desse tipo, porque eles vão usar os precedentes. Aqui. A lei positiva não é mais considerada a fonte primária do direito, mas sim os casos já julgados que obrigatoriamente devem ser observados por serem vinculantes. Com a Constituição de 88, a gente já vem usando mais a questão dos precedentes. Com a emenda do 45 de 2004, que alterou criou o artigo 103A da Constituição, fala sobre os julgamentos repetitivos, súmula vinculante e a questão do julgamento do STF encontrando constitucionalidade. O novo CPC ele inova na questão do comum, de trazer algumas características do comum, não totalmente, mas algumas características para tornar um ordenamento misto, em que ele vai trazer em 1926 a valorização dos precedentes judiciais. Parece que não foi adentrado aqui, porque tem uma equipe falando só sobre isso. O artigo 927 do CPC diz que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Esse artigo ele vem dizer que os tribunais, para não ficar cada caso sendo julgado de uma maneira que não traria uma insegurança jurídica, os tribunais devem uniformizar suas decisões. O artigo 927 do Código de Processo Civil diz que os juízes e os tribunais observarão as decisões do STF, como consagrado em constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acordos de incidente e assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas em julgamento dos recursos extraordinário, especial e repetitivos, os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional, orientação do plenário do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Aqui, um exemplo bem prático, na verdade, no caso de controle difuso, em que as turmas elas não podem decidir pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade, que seria a competência do pleno. Mas nos casos em que o pleno já tivesse manifestado, em algum caso sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, a turma ela pode só repetir a decisão. Claro, fazendo subsunção do caso. A nova principiologia trazida também com o nosso CPC de 2015, ele iniciou, na verdade, a integração dos princípios do novo ordenamento jurídico iniciou com o justnaturalismo, em que as regras seriam em relação ao direito natural, e daí vem a introdução dos princípios. Já no positivismo, como ele abarca mais a questão de normatividade, em que o juiz seria apenas a boca da lei, né, em que ele aplicaria somente o caso concreto de acordo com o silogismo. O uso de princípio na aplicação do direito no Brasil se tornou prática comum desde a Constituição de 88, que vai trazer diversos princípios como devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, e no novo CPC ele traz um processo civil constitucionalizado, em que a gente vê que vários códigos que estão sendo atualizados no processo do Código Civil, no próprio processo civil, eles vão trazendo sempre questões constitucionais, princípios constitucionais. Tanto que o meu colega vai falar posteriormente que os vários princípios que o CPC traz da Constituição, inclusive mais atualizados, como o novo conceito de contraditório, que seria mais dinâmico. E, como eu já falei, o CPC vivencia tendência a conferir grande importância aos princípios fundamentais do processo civil constitucional. Já certo.
os princípios como valores e métodos de proporcionalidade. Devido às mais variadas problemáticas encontradas hoje agora na atualidade, se viu a necessidade de ampliação da atuação do direito, de modo que passou-se a deixar de aplicar apenas regras e normas, regulamentos já existentes e passou a ser realizado, julgamentos axiológicos. O que são esses julgamentos axiológicos? São justamente aqueles julgamentos respaldados em princípios, onde leva o legislador a utilizar-se de critérios neutros como a proporcionalidade e a razoabilidade. A proporcionalidade, ela se divide em 3 etapas. Aqui no Brasil ela é dividida em 3 etapas. Primeiro, adequação, depois a necessidade e depois como proporcionalidade em sentido estrito. A adequação, a proporcionalidade, a adequação é quando é apto a alcançar o resultado pretendido. Não é só o meio como o objetivo será alcançado, mas também como o objetivo será fomentado. A necessidade, ela se dá pela imposição do poder executivo ou pela imposição imposta, posta para que o poder público, adote sempre a medida menos grave possível para atingir o objetivo desejado. Já a proporcionalidade em sentido estrito só acontecerá depois que for verificado se o ato, ele se enquadra na modalidade de adequação e na modalidade de necessidade. Ou seja, só será proporcionalidade em sentido estrito quando ocorrer que o ato seja adequado e necessário. O que é essa proporcionalidade em sentido estrito? Ela é simplesmente o balanceamento entre a intensidade da restrição que o direito fundamental irá sofrer e a importância da realização do outro direito fundamental, que é colidente. É necessário, sempre quando ocorrer proporcionalidade em sentido estrito, se faz necessário fundamentar a adoção, de medidas restritivas. É quando, então, a proporcionalidade em sentido estrito, ela deverá ser feita depois que for verificado que o ato ele é adequado e necessário. Aí existe também, outro ponto muito importante, os perigos do panprincipiologismo. O panprinciologismo, ele é a abertura, para a entrada dos princípios nas decisões jurídicas, nos julgamentos axiológicos. Então, o panprinciologismo é justamente as decisões com base em princípios sem qualquer lastro normativo. Ou seja, na falta de regra aplicável ao caso em questão, ao caso que está sendo trabalhado, infere-se um novo princípio dos mais diversos possíveis. O princípio que mais se adequa, que mais é cabível, pode ser aplicado. O perigo desse panprinciologismo é justamente que haja a perda ou ausência de parâmetros de controle. Como assim? Onde os órgãos judiciais deixem de se submeter à Constituição,
e passem a sacar princípios dos mais diversos possíveis, né, através de outras fontes, tornando-se o que se chama de legibus solutus, que significa o dono da lei por cima dela, inclusive da Constituição, que para nós, né, é considerado a norma principal, né, superior, vamos dizer assim, a base de tudo. Então, o novo CPC constitui um sistema principiológico de normas, tem que atentar para que esse novo sistema ele não signifique um aumento exacerbado dos poderes do magistrado, sem que haja uma fundamentação precisa, né? Onde o judiciário não passa a se utilizar de princípios sem ter nenhum fundamento, onde, né, eles comecem a passar por cima realmente da Constituição e deixe de assim, né, acabarem sendo justos e igualitários para todos. Agora eu vou falar um pouco do pensamento jurídico contemporâneo, né? Diante dessa nova transformação, não devemos, como é que eu posso dizer, desprezar as velhas construções da ciência jurídica. Devemos apontar as principais marcos do pensamento jurídico contemporâneo e verificar essa interferência num processo civil e na teoria geral do processo. Tem como exemplo de algumas características desse atual pensamento jurídico contemporâneo o reconhecimento da força normativa da Constituição, que passa de um Estado fundado na lei para um Estado fundado na Constituição, o desenvolvimento da teoria dos princípios, a transformação da hermenêutica jurídica e a expansão e consagração dos direitos fundamentais. Diante dessa atual fase, né, do pensamento jurídico contemporâneo, podemos denominar essa fase de neoconstitucionalismo, que para outros denomina essa fase de pós-positivismo. Portanto, diante dessa nova evolução histórica do pensamento jurídico contemporâneo, podemos dividir em três fases, que é o praxismo ou sincretismo, né, que não há distinção entre o processo e o direito material, o processualismo, que demarca as fronteiras entre o direito processual e o direito material, o instrumentalismo, que não reconhece as diferenças funcionais entre o direito processual e o direito material. Se estabelece entre elas uma relação circular e interdependência. E, diante desse novo pensamento, podemos acrescentar uma quarta fase, que é o neoprocessualismo, que é o mesmo que se remete para neoconstitucionalismo. E no posicionamento de Carlos Alberto Alves de Oliveira, denomina-se também essa fase de desenvolvimento do direito processual de formalismo valorativo, que para ele destaca que a importância que deve dar aos valores constitucionalmente protegidos na pauta de direitos fundamentais, na construção e aplicação do formalismo processual. Bom, pessoal, bom dia. Eu fiquei com a parte de falar sobre a ciência do processo e a nova metodologia jurídica. Para falar sobre a nova metodologia jurídica, é pertinente que a gente fale também um pouco da evolução histórica do constitucionalismo, que se deu numa primeira fase, da chamada fase absolutista. O que era essa fase absolutista? Era a fase dos reis, era a fase da monarquia. Existia já de fato povo, existia propriedade, existia Estado, só que as leis que existiam não eram seguidas propriamente dita por todos. Por exemplo, quem criava as leis, que no caso eram os juízes, os reis, perdão, eles não obedeciam. Somente funcionava para a plebe, para o povo, para os plebeus. Ou seja, existia aí não existia uma igualdade formal e muito menos igualdade material. A partir daí,
surgiram as revoluções liberais. O que é que aconteceu? O surgimento do comércio, da burguesia, fez com que surgisse a ideia de direito igual para todos. Direito igual para todos nada mais foi, naquele caso concreto, do que um direito formal, um direito simplesmente e meramente formal. Ou seja, na fase liberal surgiu a ideia dos direitos de primeira dimensão. Por exemplo, direito de primeira dimensão é esse direito formal propriamente dito que não foi seguido em regra só foi seguido na verdade em regra para a burguesia e para o povo. Os reis não tinham assim um pé de igualdade. Surgiram aí também com a falta de igualdade material, porque só possui igualdade formal, surgiram as revoluções, essas revoluções ditas revoluções francesas. A partir dessas revoluções, das revoluções francesas, surgiram também as constituições sociais. A Constituição Mexicana, de 1909, se eu não me engano, 1919, e a Constituição Alemã, de 1917. Se eu não me engano, foi isso. A partir daí, começou a ter um pouco de igualdade material. Contudo, o que é que foi aparecendo? Foi aparecendo a desigualdade entre as partes, entre a burguesia e entre o proletariado. A burguesia, porque tinha economicamente os meios de produção, e o proletariado, que só se sujeitava ao salário. Um exemplo: um dono de fábrica, naquela época, ele tinha o direito de contratar um funcionário com 16 horas de trabalho, e o funcionário ele tinha o direito simplesmente de aceitar ou não aquele trabalho. Pois bem, aí há-se de falar na crise, que começou aí uma crise do direito civil. Nem se falava aqui em processo civil, mas já tinha uma crise do direito civil. A partir da crise do direito civil, viu-se a necessidade de constitucionalizar, ou seja, de trazer normas para que equiparasse o direito material ao direito formal. Até então só existia o direito formal. Corta aí um pedacinho. A partir da crise do direito civil surgiram-se o avanço dos estatutos, que nada mais é uma equiparação do direito material. Por exemplo, o Código Civil de 16, ele já trazia vários aspectos para a defesa da dignidade da pessoa humana, aspectos sociais, alguns aspectos sociais, que é os direitos de segunda dimensão. Contudo, ainda faltava, ainda deixava uma lacuna a respeito de leis específicas, como por exemplo, se você for tratar de um contrato de transporte, tem lá um artigo no Código Civil de 16, também de 2002, que trata sobre transporte. Se você for tratar sobre um contrato de transporte que seja ligado ao consumidor, aí você já vai ter o Estatuto de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor. Perdão. Então, pode surgir uma confusão ali, pode. Agora, será que o Estatuto, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai revogar alguma coisa no Código Civil? Não propriamente dita. Por exemplo, eu simplesmente posso ter uma lide nessa área e ser resolvida no Código de Defesa do Consumidor e não diretamente no Código Civil. Aí eu perdi no raciocínio. Nem sempre o critério de resolução de conflitos ele é eficiente ou suficiente. Por exemplo, nem sempre lei especial revoga lei geral, como é esse caso do contrato de transportes. Aí daí nasce então o diálogo das fontes. Como é o diálogo das fontes e por que foi importante nessa fase de constitucionalização do processo civil? No processo civil, nesse novo de 2015, toda e qualquer norma ela é embasada a partir da Constituição. Então, quando se tem o diálogo das fontes, está dizendo que nada mais é que uma fonte de lei e outra, ela vai
se dialogar, ela vai se coadunar a partir da ideia dos princípios da Constituição de 88. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre os princípios constitucionais elencados no novo Código de Processo Civil. Eu chamei agora minha colega Karina, que sabe muito mais que eu nesse sentido. E vamos falar aqui sobre o artigo 1º do novo Código de Processo Civil, que dá embasamento praticamente a todas essas normas, a todas essas fontes e princípios elencados na Constituição. Constituição é o ponto de partida e a base para o estudo processual. Vamos lá, Karina. O artigo 1º dispõe que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições do Código. Como eu falei logo no início, vimos que os princípios constitucionais, eles devem estar presentes em todos os demais áreas do direito, tanto civil como processo civil, penal, todos os ramos. E o processo civil não poderia ficar ali fora, uma vez que o processo ele traz a instrumentalidade do direito material. Vamos lá, no artigo 2º é falado sobre a inércia da jurisdição. O processo começa com a iniciativa da parte, ou seja, a jurisdição ela está inerte enquanto não seja provocada. E se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Ou seja, uma vez provocado, a jurisdição deve dar início ao processo em todas as suas fases até o final, que seria a aprovação da sentença, a ordem. No 3º, fala sobre a inafastabilidade da atuação jurisdicional. Ele diz que não se excluirá da apreciação jurisdicional a ameaça à lesão do direito. Eu acho que esse é um dos princípios mais tradicionais, né, de todo o processo, não só civil, como todos os outros ramos processuais. O 4º trata sobre o princípio da celeridade. As partes têm o direito de obter em prazo razoável solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Inclusive, a criação dos juizados especiais, ela vem diretamente desse princípio da celeridade processual, duração razoável do processo, que cada tipo de demanda, ela tem uma demanda ou tempo. As demandas mais complexas são demandam mais, que a gente leva para outro tipo de competência, e as demandas mais rápidas não teriam por que ficar demorando o mesmo tempo numa demanda mais complexa. Lembrando que esse princípio ele é oriundo da emenda constitucional 45 de 2004, que foi a justiça, chamada da justiça. O 5º é o princípio da boa-fé processual. De qualquer forma, participante do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Lembrando que essa boa-fé é sempre objetiva em relação a prazos, a carga de processo, enfim, todos os atos processuais. O 6º trata do princípio da cooperação. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Aqui, a cooperação não quer dizer que se eu e João Paulo somos parte de um processo, eu autorei ele como réu, não quer dizer que eu vou ser amiga dele, vou abraçar ele e vou dar todos os meios de defesa a ele. E vice-versa. Isso quer dizer que desde a secretaria da vara, até a aprovação da sentença, os juízes, as partes, os funcionários auxiliares da justiça, todos devem, não é nem se ajudar, mas cooperar entre si. Também dever de lealdade, boa-fé. O 7º trata da paridade, igualdade no processo. É assegurar às partes paridade no tratamento em relação aos direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos dons, aos deveres e à aplicação dos direitos processuais, competindo ao juiz lá um efetivo contraditório. Que aqui é só para não haver aquela coisa do eu tenho um prazo de 15 dias e a outra parte tem um prazo menor. Não tem problema. Se é estabelecido um prazo, às vezes é um prazo que foi acordado, né, que é possível dependendo da situação. Esse prazo tem que ser igual para ambas as partes. E a dos que estiverem envolvidos. O 8º trata da hermenêutica
constitucional. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Aqui são também princípios tradicionais na Constituição, que principalmente na questão da dignidade da pessoa humana, que também deve ser, como sempre, observado não só no direito processual, mas no direito material. O nono, como a Jair também falou anteriormente, foi o princípio que houve mais alteração, né? Que, vamos dizer assim, que foi mais beneficiado com riquezas, o contraditório. Não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Um contraditório dinâmico, que chama agora, né? Um contraditório no CPC, que é aquele contraditório que não tem aquele conceito, não só aquele conceito tradicional que a pessoa pode se defender, usando de todos os meios legais admitidos em direito, mas também um contraditório em que a parte que, antes do juiz decidir de ofício algum caso, alguma demanda judicial, algum incidente ali, ele deve ouvir todas as partes para que elas tenham o direito de se manifestar. No 10º tem o princípio do dever de consulta. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base no fundamento a respeito do qual não se lhe dá das partes a oportunidade de se manifestar, ainda que trate de matéria sobre a qual deve decidir. Basicamente o que eu disse anteriormente. Essa surpresa. Para não haver também segurança jurídica, você acabar recebendo uma intimação na sua casa de eleição que você nem sabia que um incidente existia. E o artigo 11º trata da publicidade, motivação. Né? Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados sobre as decisões sobre credibilidade. Na questão aqui dos processos serem públicos, com exceção dos casos de segredo de justiça, né? E fundamentado todas as decisões. Exatamente. E fundamentado todas as decisões porque o juiz, ao aplicar a sentença, alguma decisão, seja sentença, acordo, enfim, ele não pode só dizer que julgo procedente ou improcedente porque o artigo tal diz isso, mas não tal de artigo. Ele tem que usar tanto os precedentes, tanto a lei, tanto os costumes, tanto os princípios, e explicando por que eles estão sendo aplicados. E se não forem aplicados, por que não podem ser aplicados. Lógico que base em todos os pedidos que forem envolvidos no processo. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Isso aqui é uma inovação muito bacana em relação à duração razoável do processo, que também em relação que os processos, eles devem, quando são distribuídos, né, e são para cada vara de competência, da sua competência, eles devem ser decididos, despachados na sua ordem cronológica e também em relação ao tipo de demanda, como eu já disse, né? Demandas mais complexas